Fala, turma! Tudo nesse dia de hoje, nós vamos fazer um vídeo. Eu só vou botar uma arominha aqui, porque eu gosto de trabalhar com arominha. Assim, um cheirinho bom, gostoso, né? Acho que dá um clima para o trabalho. E eu pensei em gravar esse vídeo hoje, porque é o seguinte... ele é uma aula, eu vou preparar uma aula para os meus alunos lá do Projeto Execução. E eu pensei em gravar e disponibilizar aqui nesse canal do YouTube, já que esse canal tem o propósito de falar, né, e contribuir para que a gente possa viver do nosso próprio negócio, né, na construção do empreendedorismo, da liberdade, da autonomia, através do empreendedorismo. Então, como eu vou fazer uma aula hoje, e essa aula, pode ser que vocês escutem meu cachorro latir, eles estão presos lá para dentro, mas quem tem cachorro tem que lidar com isso, né, barulho. Então, a ideia hoje aqui é construir uma aula e eu resolvi gravar o processo da construção da aula. Quem sabe isso traz insights para vocês. Eu vou estar usando o Canva, então talvez dê para aprender algumas coisas dentro do Canva e também da linha de raciocínio, da linha de pensamento, porque a aula vai ser, né, sobre viver do próprio negócio. Como que a gente pensa um negócio, como que a gente organiza um negócio para que ele se torne algo que sustente a nossa vida, mas que a gente também possa sustentar este negócio até que ele nos sustente, tá? Então, vou compartilhar minha tela aqui e vou mostrar aqui para vocês o meu Canva, que é onde eu vou estar montando essa aula. Vamos ver se está tudo certo. Tá. Vocês vão ver aqui muitos designs aleatórios que são de alunos meus, de alunos que eu acabo ajudando e orientando com detalhes e coisas dentro do Canva. Pronto, aqui tá. Então, eu criei uma nova apresentação, né? Fui lá no botão de mais, no Canva, e vim pedir uma nova apresentação. Tá aqui a minha apresentação, vocês vão me enxergar pequenininha aqui no canto da tela, se tudo der certo, né? E aqui a gente vai começar a trabalhar. Então, eu vou começar aqui colocando o título dessa aula. Viva do seu próprio negócio. Eu gosto, quando eu vou fazer qualquer apresentação aqui no Canva, eu gosto de trabalhar de forma simples. Eu escolho sempre duas fontes, então eu uso essa Montserrat e uso essa Beatrix, que deve estar por aqui. Aqui, Beatrix Antiqua. São as únicas duas fontes que eu uso para tudo, tá? Tirando quando eu faço alguma coisa lá no Instagram, direto no Instagram, e daí eu escolho aquela outra fonte que é Deco, né? Porque aí eu consigo manter um padrão dentro das coisas que eu apresento, né? Dos meus materiais. Então, gosto de trabalhar de forma simples e com repetição, né? É importante isso para os negócios, abrindo um parêntese aqui, é importante porque a gente começa a criar uma identidade. Então, toda vez que a pessoa começa a enxergar aquela mesma fonte, com as mesmas cores, né? Com aquele mesmo estilo de comunicação, ela começa a identificar que aquilo é teu, né? Que aquilo pode ser teu. Então, coloquei aqui, viva do seu próprio negócio. Esse material vou depois disponibilizar para os alunos. Aqui eu vou marcar, eu gosto de colocar o meu arroba, porque digamos que o aluno consulte isso depois de um tempo, encontra esse documento nas coisas dele, depois de um tempo, ele lembra de onde isso é, né, de quem é. Então, vou deixar aqui, e vou deixar aqui também, eu vou colocar, venho aqui, adiciono um texto, né, e vou colocar aqui, projeto execução, que esses são alunos do projeto. Vou tirar o bold e colocar aqui no cantinho. E assim vai nascendo, né, um documento aqui dentro do Canva, tá?
Eu depois, os detalhes depois, a foto que eu vou colocar no fundo, as cores, isso eu vou estruturando mais para o final. Primeiro eu vou montando a estrutura de texto e da lógica do pensamento que eu quero trazer, tá? Então agora eu vou criar uma nova página, essa aqui seria a minha capa, vou criar a minha segunda página. E aqui entra o raciocínio que eu quero trazer. Quem me conhece sabe que eu comecei a empreender em 2010, eu montei o meu primeiro negócio em 2010, era uma gráfica rápida, e então eu construí e cresci ela ao longo de 14 anos e vendi ela no meio de 2024, tá? Isso aconteceu num mercado pequeno, com menos de 30 mil habitantes, que é Garopaba, litoral de Santa Catarina, e aqui a gente ainda sofre com sazonalidade. Por ser litoral, né? Por ser um destino de veraneio turístico. Então, a gente sofre muito com esse pico de venda e de faturamento que a gente tem no final do ano, por conta do verão, né? E então é bem desafiador, assim, construir um negócio aqui, sustentar esse negócio e fazer com que esse negócio passe a nos sustentar também. Então, no meu ponto de vista, existem duas coisas. Que a gente precisa olhar, dois pilares. Então, vamos colocar aqui, dois pilares para a construção de um negócio forte. Um negócio forte. Porque tem isso, né? O Sebrae já nos diz que as empresas têm uma taxa de mortalidade muito alta nos 2 primeiros anos e nos 5 primeiros anos, mais um tanto morre, né? Então, perdurar no tempo, isso me diz que é um negócio forte, né? Um negócio que dura no tempo, com saúde financeira, com construção crescente, não que não tenha picos, altos e baixos, fases, ciclos, isso vai fazer parte de qualquer negócio, mas durar no tempo, longevidade do negócio, né? E a saúde financeira ou o crescimento, por exemplo, de alguns indicadores, como clientes, novos clientes chegando sempre, clientes antigos voltando, isso nos mostra a saúde do negócio, certo? Não é só sobre faturamento, né? Isso é importante a gente dizer, porque ao longo do caminho a gente pode oscilar, né? No faturamento. Então, a gente pode ter altos e baixos, a gente pode ter ciclos diferentes, mas se a gente tiver olhando macro, o negócio de uma forma macro, e aí observando isso no tempo, a gente consegue ter uma clareza sobre a saúde e a força desse negócio, certo? Então vamos lá, dois pilares. Para mim, os dois pilares são estrutura. Aí eu vou clicar aqui e dar um Ctrl D, eu vou duplicar isso aqui para colocar o outro pilar. O segundo pilar é venda. Poderia colocar comercial também, né? Mas para mim é venda. Então a gente tem dois pilares. Um é venda, porque sem venda tu não gerencia nada. Tu não tem o que gerenciar se tu não vende, né? Quando a gente começa um negócio, o que a gente precisa? A gente precisa vender, porque se a gente vende, a gente compra mais insumo, a gente produz de novo, ou a gente compra mais para revender, ou se a gente conseguiu vender um serviço, né? A gente consegue reinvestir esse dinheiro e vender mais, fazer mais divulgação, mais comunicação, não importa, importa que a gente precisa de venda. Venda, eu até diria que a venda é o pilar 1, tá? Eu vou colocar aqui 1 e 2, porque para mim tem diferença de relevância e de prioridade. A prioridade quando um negócio começa é vender. Tem que vender, se não vender vai dar errado. Não tem nem o que gerenciar, né? Não tem o que estruturar se tu não vende. Então aqui, venda, estrutura. Vamos pensar o seguinte, dentro da venda, o que a gente precisa olhar? Vamos colocar aqui, venda. A gente tem que olhar para canais de aquisição. O que eu fiz aqui?
Escrevi errado. Aquisição de clientes. Aqui, canais de aquisição de clientes. Que mais a gente tem que olhar aqui? Comunicação, de uma forma geral. Comunicação. Aí, aqui, a gente está falando sobre o que e como comunicar. Então, por exemplo, vamos pensar o seguinte. Hoje eu trabalho... Vamos usar o exemplo do meu primeiro negócio. Era gráfica, tá? Era material impresso. Então, dentro do material impresso, o que eu queria comunicar? Eu queria comunicar o que eu vendia, certo? Então, aqui, ó, o que? O que eu vou comunicar? Eu vou comunicar o que eu vendo, tá? Eu vendia material impresso, eu vendia serviço de design, eu vendia... Teve uma época que eu vendi serigrafia também, eu vendia pequenos formatos, grandes formatos, então tinha uma série de serviços, tá? Isso era o que eu queria comunicar. A outra coisa é como eu iria comunicar. No como, aí a gente pode pensar aonde eu fazia, por exemplo, uma foto, o que tinha nessa foto, o vídeo que eu fazia, se eu fazia um panfleto, o que tinha dentro do panfleto, se eu fazia um anúncio dentro de um guia, né? Eu tô falando aqui de canais. Então, os canais é o guia. O que e o como é o que tem dentro do anúncio do guia, tá? Então, vamos pensar assim, primeiro canal, vou usar panfleto. Eu ia lá, imprimia os panfletos, distribuía os panfletos. E esse era o meu canal, era uma ferramenta, né, de aquisição de cliente, de divulgação para aquisição. Então, imaginem que o que eu coloco dentro desse panfleto e como eu escrevo ele, como eu monto a arte, o design desse panfleto, importa muito. Recentemente eu fiz um conteúdo lá no Instagram, fazendo uma análise e comentando que eu vi um panfleto, peguei assim na rua a respeito de um negócio local, e que eu fiquei com dó, porque eu vi que o panfleto estava mal estruturado, porque ele não valorizava nem as imagens, nem o texto, ele não estava chamando atenção, estava confuso, estava redundante, sabe? As informações estavam repetidas, estava sendo prolixo ali, falando muitas vezes a mesma coisa, sabe? Então, o como a gente executa, né? E daí saiu o nome do projeto execução, é importante, porque se a gente é assertivo na execução, no como comunicar, isso transforma o jogo do nosso negócio, porque, consequentemente, nos faz vender mais, né? Comunicar melhor nos faz vender mais. Então, o como a gente comunica, o que vai dentro do material, seja ele no digital ou no impresso, importa muito, tá? Então, aqui a gente vai falar de comunicação, o que e como comunicar. Peraí que eu fiz uma coisa errada. O que e como comunicar. Que mais? Aí a gente vai falar de controles, não, de venda, ainda em venda, marketing. Marketing tudo, né, que envolve marketing e comunicação, eles andam juntos, né? Então, aqui a gente vai pegar todo o universo de comunicação, ações promocionais, ações estratégicas, campanhas de venda, como a gente vai explorar as datas comemorativas ou as datas comerciais, certo? Então, aqui é um universo inteiro dentro do marketing. O design importa, falei para vocês, né, que aqui eu gosto de usar, por exemplo, duas fontes, né, 2 tipos de letra, em torno de 3 cores, geralmente eu uso o preto, o branco, um verde, às vezes eu uso um laranja, assim, que remete aqui a essa minha parede, esse tom de laranja, assim, do tijolo, eu gosto bastante, né, me agrada, tá dentro do meu universo, assim, então eu uso, digamos aí que um limite de 4 cores, uma paleta de cores em torno de 4 cores tá ótimo. Então, a gente está falando de design. Escrevi errado, peraí. Aí, design.
O design vai entrar essa parte estética, né? De quando a gente vai criar, seja para o físico, para o impresso, para o material físico ou para o material digital. As estratégias, eu acho até que eu vou botar aqui dentro, junto com marketing, eu vou colocar assim, marketing e botar estratégias. Estratégias. Design, que mais? Aí aqui a gente pode falar de posicionamento. Então, por exemplo, como é que eu me posiciono, né? Eu me posiciono como alguém que trabalha com um preço mais acessível ou com produto só de ticket mais alto. Eu revendo marcas de luxo, eu revendo produtos multimarcas, eu me diferencio na minha forma de pagamento, eu me diferencio. Nossa, a parte de posicionamento ela é tão ampla, eu nem vou. Daria uma aula só sobre isso, a gente até pode fazer isso, e se vocês tiverem interesse, podem deixar nos comentários se esse assunto interessa, porque quando a gente fala de posicionamento, a gente está falando de diferenciação, né? Então, num universo, num mercado, aqui, por exemplo, que a gente tinha várias gráficas, como várias, não várias, mas tipo, tinha umas 3 ou 4. Quando eu cheguei, só tinha uma. Né? Lá em 2010 só tinha uma, mas aí depois veio mais uma, mais outra, e aí não necessariamente era gráfica, mas às vezes era comunicação visual, então uma parte do trabalho era parecido com o que eu fazia. Como é que ainda com outros concorrentes, não gosto dessa palavra, né? Mas com outros colegas no mercado, como é que eu me diferenciava, né? Um podia ser por prazo, o outro podia ser por preço, o outro poderia ser pelo atendimento, né? No meu caso, eu sempre prezei muito pelo atendimento, muito. E eu sabia que isso tinha um custo, então eu também sabia que eu não ia oferecer o melhor preço do mercado, então minha diferenciação nunca foi por preço, mas eu me diferenciava muito pelo atendimento. Retorno rápido, se eu não atendia exatamente aquilo que o cliente estava procurando, eu indicava alguém. Se eu via que o cliente mandava um material para mim que não estava com uma qualidade legal ou que ia ter algum problema, né, depois no resultado do trabalho entregue, mas a arte já veio pronta, eu sinalizava, eu orientava, dizia, essa letra vai ficar pequena, essa cor aqui não vai facilitar a tua leitura, né? Então, a gente fazia um atendimento, assim, diferenciado, porque eu entendia que esse era um ponto forte da minha diferenciação. Eu me posicionava dessa forma. E eu atribuo que foi a essa estratégia, né, de diferenciação, que eu tinha clientes, por exemplo, que eu atendi por mais de 10 anos, né? A empresa esteve comigo por 14 anos e eu tinha, no final, né, no último ano que eu estive como proprietária da empresa, eu tinha clientes lá do começo do primeiro ano, do segundo ano da empresa, sabe? Também vi muitos negócios nascer e morrer ao longo desses anos, né? Muitos negócios vinham, abriam só para a temporada, depois fechavam, alguns vinham, se aventuravam, tentavam ficar, né, no mercado, mas não durava 2 anos, às vezes não durava 3 anos. Tinha negócios que a gente olhava e já sabia, né, que não tinha muita chance pelas características locais, pelo mercado aqui, pelo jeito como é o mercado. Então, assim, foi uma grande escola, né? Esse meu primeiro negócio foi uma grande escola, eu aprendi muito sobre... Me formou, né? Apesar de eu ser administradora de formação, empreender na prática, né? Viver o empreendedorismo na pele, assim, foi o que de fato me formou no sentido do meu conhecimento, né? Dos recursos, habilidades que eu tive que desenvolver para poder construir, gerir, né? E viver do meu próprio negócio. Nada como a prática. Então, tá. Então, posicionamento a gente falou. E aí, obviamente, a gente tem aqui ferramentas, porque ferramentas... vamos abrir um parênteses aqui. Ferramentas. Ferramenta é combustível. Então, imagina o seguinte: eu tenho que fazer
qualquer processo, a gente já vai falar de processo em seguida, mas eu preciso desenvolver qualquer atividade dentro do meu negócio, seja ela para venda, seja ela para estrutura. Se eu tenho ferramenta, e ferramenta certa, adequada, eu faço em muito menos tempo, eu não preciso ter retrabalho, eu ganho visão analítica do uso daquela ferramenta, eu consigo ter visão para tomar decisão. Então, ferramenta é tudo. Ferramenta é assim, não é tudo, é 50%. Metade é o que a gente está estruturando, pensando. Ontem a gente teve uma aula aqui no escritório desse grupo, foi um encontro presencial. E nós estávamos falando sobre ferramenta. Ferramenta, ela é muito importante porque ela realmente nos dá esse ganho de tempo. Mas eu fiz uma analogia com aquela história do iceberg, né? Que a gente vê muito por aí. O iceberg, que é aquela parte lá que aparece em cima da água, e embaixo geralmente tem um bloco de gelo imenso, né? Mas o que a gente enxerga é só aquela pontinha lá em cima, para fora da água. E a ferramenta, eu acho que ela é isso também. A ferramenta é a parte que a gente enxerga, que a gente toca, que a gente mexe, né? Que a gente opera toda hora ali, que está na nossa vista e muito presente no nosso dia a dia. Só que por trás, né, da ferramenta, tá toda uma lógica. Então, assim, é a mesma coisa que eu querer, por exemplo, fazer tabela e planilha com Word, sabe? Não. Para eu ter mais resultado e eficiência, é fazer planilha com o Google Planilhas ou com Excel, né? Com uma ferramenta adequada para planilhas. Então, só que por trás disso tá o conhecimento da escolha da ferramenta, qual ferramenta usar, né? Como usar essa ferramenta, se eu domino essa ferramenta, se eu realmente consigo usar essa ferramenta, que tipo de informação eu vou botar dentro dessa planilha, se essas informações eu vou conseguir estruturar da maneira correta, o que eu vou fazer depois com essas informações, de quanto em quanto tempo eu vou analisar essas informações. Tudo isso, toda essa parte lógica, ela não é a ferramenta em si, né? Ela é a lógica que está por trás do uso da ferramenta. Então, no caso, por exemplo, do marketing, o Instagram pode ser uma ferramenta, é uma ferramenta. Mas por trás disso como eu uso o Instagram. O que eu vou publicar no Instagram? Com qual frequência? Em que formato? Né? Como eu vou, que estratégia eu vou usar de comunicação, né? Eu posso ser uma pessoa polêmica na rede social, inclusive para negócio, né? Tem pessoas que se posicionam de forma mais polêmica. Tem pessoas que não usam, por exemplo, nunca humor na sua comunicação. Tem pessoas que nunca usam, eu não uso humor na minha comunicação, não faz sentido para mim, eu não sou uma pessoa engraçada, não faz sentido eu usar humor na minha comunicação, entende? Eu não me sinto confortável com isso. As trends, né? Usar ou não usar as trends? Eu não uso, eu não gosto, eu não me sinto muito confortável. Não é que eu nunca tenha feito, acho que até já testei, mas eu justamente testei e entendi, testando, que não era o que eu queria, não me senti confortável, entende? Então, a gente tem que ir encontrando essa lógica toda que existe por trás da ferramenta. A ferramenta, ela é uma parte que fica visível, que fica aos nossos olhos, que a gente toca todo dia, que a gente opera todo dia, porém, por trás dela tem toda uma lógica, né? Um funcionamento que deve estar adequado para que a gente consiga ter mais resultado, certo? Então, aqui a gente tem alguns pontos da questão voltada, né, para vendas. Será que eu esqueci de alguma coisa? Acho que não. Canais de aquisição, comunicação, marketing e estratégia, design, posicionamento e ferramentas. Tá resumido, tá? Cada um desses aqui poderia virar outras coisas. Não é o caso agora. Eu vou deixar aqui, porque também, assim, eu acho que a gente tem que simplificar, tá? Se a gente for pegar os livros de marketing, a gente vai encontrar um monte de outras coisas.
A gente consegue descer em níveis de profundidade em cada um desses tópicos, trazer outros tópicos, mas o objetivo aqui é simplificar. Como é que a gente simplifica? Trazendo o básico. E o básico bem feito, né? O básico bem feitinho, com consistência, com coerência, não tem erro. E aí eu posso falar isso por experiência. Eu não fiz nada mirabolante no meu primeiro negócio para que ele crescesse, me sustentasse por 14 anos, para que eu pudesse vender ele depois desses 14 anos. Eu não fiz nada mirabolante. Eu apenas fiz o básico bem feito, tá? Então, agora vamos para a parte da estrutura. Dupliquei aqui o box e eu vou apagar isso aqui. E agora a gente vai falar de estrutura. Então, aqui entra organização, planejamento, controles. Eu vou botar controles e dados, que é importante, muito importante. Processos e fluxos. Então, eu faço, só para abrir um parênteses aqui enquanto eu escrevo. O que eu fiz? Eu fiz, quando eu pensei em estruturar essa aula, eu fiz um esboço, né? Eu fiz um rascunho no papel do que eu queria trazer de informação aqui. E aí, depois desse esboço que eu faço, eu trago para cá, para o Canva, para fazer a apresentação, para que isso possa me guiar durante a gravação da aula, né? Nesse caso aqui, a gente está construindo junto, mas geralmente, né, o que eu faço, o processo que eu faço é esse. Eu penso no assunto que eu quero trazer, na aula que eu quero dar, eu faço o esboço do conteúdo, do que eu acho que é importante falar, né, e transmitir de conhecimento. Depois eu monto a apresentação, depois eu gravo a aula, tá? Esse é o meu processo. Então, aqui, processos e fluxos, aí aqui a gente tem gestão de equipe, e aqui, às vezes, é uma pessoa que tu vai ter na equipe, é duas, mas não importa, né? Já é muito, porque pessoas, eu diria que pessoas são o maior desafio de um negócio é gerir pessoas, né? Porque à medida que tu cresce, tu vai precisar de pessoas. E também depende do tanto que tu quer crescer. Tu pode sempre ter um negócio enxuto, pequeno, né? Tu e mais um, tu e mais dois. Pode ficar também sozinha, só que em algum momento talvez tu seja o teu próprio gargalo, se tu estiver sozinha no negócio e quiser crescer um pouquinho mais. Então, em algum momento, talvez tu tenha que ter pessoas, se for da tua vontade, e lidar com pessoas é sempre muito desafiador. Eu tive, nesses 14 anos, eu acho que eu tive umas 15 pessoas, entre 12 e 15 pessoas que passaram, né, pela minha empresa, que trabalharam comigo em algum momento, umas por um período mais curto, outras por um período mais longo, né? Em todo esse tempo, eu nunca tive um processo trabalhista. Nunca. Nunca um funcionário que me colocou na justiça, eu nunca tive uma causa trabalhista. Sempre fiz tudo muito certo, muito correto. Tudo sempre foi muito conversado, muito acordado, né? E eu acho que o jeito não só de lidar com a questão burocrática, contratual e formal da contratação, né? Mas muito mais a questão humana, né? Como que a gente trata um outro ser humano que trabalha com a gente? Como que a gente se relaciona com essa pessoa que está ali todos os dias contribuindo para o teu negócio acontecer, né? Não é fácil, está cada vez mais difícil, né? Encontrar boas pessoas para trabalhar, pessoas que queiram trabalhar, que estejam comprometidas. É bastante desafiador, sim, mas isso eu diria que é desafiador, porque uma coisa é a gente lidar com a máquina e com a ferramenta, né? Uma outra pessoa tem problemas, tem seus próprios desafios, tem a vida dela acontecendo no entorno dela também, e tudo isso acaba, de alguma forma, nos tocando no dia a dia, né? A gente acaba tendo contato com isso, enxergando isso, convivendo com isso, precisando conviver com isso, né? Então, pessoas e gestão de equipe, eu diria que assim,
desafiador, mas em algum momento tu vai ter que olhar para isso. Eu não sou a pessoa que vai te ajudar com isso especificamente, apesar de eu entender e achar que eu, com toda a modéstia que eu posso ter, eu acho que eu me saí bem nisso, mas não é algo, por exemplo, que eu estudo, não, foi algo que eu fiz intuitivamente, tá, ao longo desses anos, mas não é algo que eu estudo, não é algo que eu sinto que eu domino para ensinar, né? Eu domino outras coisas. Então, essa parte eu deixei aqui para que vocês saibam que, em termos de estrutura, isso vai precisar ser olhado em algum momento, mas também, né, no tempo certo, vocês podem olhar para isso, tá? Vamos ver se eu deixei alguma coisa de fora. Pessoas, fluxos e processos, dados, controles, planejamento, gestão. E aí aqui, obviamente, eu vou botar de novo ferramentas, porque a gente tem ferramenta para venda e ferramenta para gestão. Certo. Em ferramenta, eu quero comentar uma coisa sobre ferramenta de estrutura, de gestão, né? Eu testei várias ferramentas quando eu comecei o meu negócio lá em 2010. Primeiro eu tentei um sistema próprio para gráficas. Eu, no fim, não gostei, me dava mais trabalho do que qualquer outra coisa, me tomava tempo, não me dava os relatórios que eu precisava, não me dava as informações que eram importantes. Cada vez que eu tinha que fazer um relatório, me dava um trabalhão, porque eu tinha que pegar o que o sistema entregava, levar isso para uma planilha e ficar mexendo, ficar, sabe, arrumando isso. Então, para mim, era muito disfuncional. Tentei outros depois desse, também não deu. E aí, o que aconteceu em um dado momento foi que eu resolvi simplificar. Sei lá, eu acho que já tinha mais de 6 anos de empresa, por aí. Eu resolvi criar os meus próprios controles. Então, eu pensei assim, o que é importante para mim, em termos de dado e de informação? O que me importa saber? Com base nisso, eu criei os meus próprios controles. Eu usava um Forms do Google, que era o meu pedido de venda, né? Junto com o cadastro de clientes. Então, eu tinha ali o cadastro do cliente, os dados do cliente, mais o pedido de venda dele. E isso além de ser um formulário, ele automaticamente se transformava, alimentava uma planilha, né? E eu tinha daí junto alguns controles assim em paralelo, que era sobre faturamento do mês, receita, despesa e tal. Mas assim, eu criei tudo. Eu criei essas planilhas, esses controles, com base no que eu precisava, nos dados que me interessavam, tá? E aí então ficava fácil de enxergar isso no mês a mês, né, ou no anual. Então ficava mais fácil para mim, porque eu não precisava ficar alimentando um sistema que não estava adaptado para mim. Eu não recomendo necessariamente que tu faça isso, não é que eu estou recomendando isso, tu pode sim usar um CRM, né, um sistema próprio para o teu nicho. Para mim não funcionou. Então eu resolvi criar os meus controles do meu jeito, tá? Vai ficar um pouco longo esse vídeo, mas se fizer sentido para ti, de alguma forma contribuir, tá ótimo. Então tá. Então aqui nós temos os 2 pilares, tá? Esses para mim são os 2 pilares que a gente precisa olhar para pensar num negócio, na construção de um negócio forte. Simples, eu considero que isso aqui é o básico, como eu disse, é o básico bem feito. Se a gente conseguir fazer isso aqui bem feito, tá ótimo. Eu vou trazer aqui agora um próximo slide, que é o seguinte. Beleza, a gente entendeu que a gente precisa fazer isso aqui. Que isso aqui é a nossa base. Só que o que acontece muitas vezes é que a gente começa assim, no dia a dia. Ah, eu preciso vender, né? É a nossa... Muitas vezes é a nossa maior dor. Eu preciso vender. Tá bom, eu preciso vender. Então, e agora? O que eu vou fazer? Ah, eu vou usar o Instagram. Ah, eu vou aparecer, preciso aparecer no Google. Aí a gente vai para a ferramenta, tá? Aí a gente vai lá para a ferramenta e começa, tá? Então, como é que eu faço isso aqui? Aí a gente vai lá, pesquisa, né? Ah, como que eu faço a postagem, como que eu faço a ficha, e daqui a pouco, tá, daí já fiz a ficha, mas não, né, fiz a ficha sim, fiz a ficha.
E abandonei a ficha lá do Google, né, para aparecer nas pesquisas. O Instagram, postei 2 vezes no Instagram. E daqui a pouco surgiu outra demanda, outra emergência, e aí eu já não postei mais no Instagram. Eu fiz stories uma vez lá e fiz alguns dias, daqui a pouco, depois de um mês fazendo, surgiu alguma outra coisa, fui fazer outra coisa né, e interrompi aquilo que eu tinha começado a fazer. Isso acontece muitas vezes e é muito normal num pequeno negócio. Por quê? Porque, obviamente, quando a gente é pequeno, a gente tem muita demanda do negócio, né, para dar conta. Então, realmente é desafiador. Agora, se a gente partir de um ponto de ordem, de organizar e planejar as coisas, a gente tem mais chance de ter resultado. Por quê? Porque a gente não vai estar fazendo aleatoriamente. Vou fazer aqui, daqui a pouco para, daqui a pouco faz outra coisa, tenta outra coisa e faz. Fazer, executar, ter ação iniciativa é excelente, a gente precisa, sem isso a gente não sai do lugar. Só que fazer somente isso, sem a parte do planejamento, também não nos tira do lugar, porque a gente sai fazendo coisas que não necessariamente a gente dá continuidade, talvez porque a gente não tinha clareza da frequência, da duração que aquilo precisava, a gente não tinha um antes e um depois daquela ação planejado, sabe? Então, Giane, sou a pessoa que funciono com planejamento, tá? Não sei funcionar só na ação, só na execução. Então, eu gosto do planejamento porque isso torna tudo mais leve para mim. Eu sei o que eu estou fazendo, eu sei para onde eu estou indo, eu sei por quanto tempo eu vou ter que persistir em cada coisa, eu sei o que vem depois daquilo que eu estou fazendo agora, eu sei o que veio antes, entende? Eu consigo ter a paz e a tranquilidade de entender aonde eu estou, onde eu estou inserida, o que eu estou fazendo. Porque, do contrário, eu vejo isso muito nas alunas, assim, que é essa angústia e essa sensação de se sentir perdida, sabe? De se sentir insegura, de sentir que está perdendo tempo, de sentir que não sai do lugar, sabe? Gi, eu não consigo sair do lugar, eu tô me sentindo confusa, eu tô me sentindo perdida, eu já gastei muito dinheiro, muito tempo, muita energia e nada acontece. E isso é fruto de não ter um plano. Então, o plano é a nossa parte 1, é o nosso começo. É ali que a gente deveria começar, né? Claro que a gente tem que vender, a gente tem que estar sempre aqui, ó, vendendo. Mas se o teu negócio já começou, se tu já tem um negócio em andamento, faz o planejamento. Senta para fazer o planejamento. E aí vamos falar de planejamento, então, aqui. Vamos criar o próximo slide. Vamos colocar aqui, planejamento, eu gosto de chamar de plano de ação, tá? É um plano de ação, porque não é planejamento para ficar na gaveta, não é planejamento estratégico como é que chama? Até fugiu o nome. Nossa, fugiu muito o nome. Não importa. Não é o planejamento que tu vai fazer uma vez e tu nunca vai usar. É plano de ação. Ação. Ontem, nesse encontro que eu estava comentando, que a gente fez aqui no escritório, saíram tantas ideias, tantos insights e tantas possibilidades para os negócios delas, né? Elas trocaram muita ideia, conversaram muito, e uma deu ideia para outra, e uma pensou em fazer uma collab com a outra, sabe? Então foram tendo vários insights. O que acontece? Se elas saem daqui e não fazem nada com isso não reverte em nada, isso fica só uma coisa na cabeça, ocupando espaço e te dando culpa de não ter feito, de não ter posto em prática. Só que, se tu não faz um plano de ação, tu também não sabe nem o que fazer, nem por onde começar, entende? Então, vamos olhar para plano de ação. Eu acho que eu vou fazer assim, plano de ação. Vamos fazer primeiro o texto, depois a gente arruma o design ali. Plano de ação. Por onde que a gente começa aqui? A gente vai pensar o seguinte. Primeiro, o objetivo maior, tá? Então, o meu objetivo, eu vou colocar aqui.
vamos dizer que a gente sabe qual é o nosso objetivo. O nosso objetivo é viver do meu próprio negócio, certo? Esse é o objetivo macro. É daqui que a gente vai partir. Então, tudo que a gente fizer é para sustentar isso aqui, para chegar nesse objetivo. Vamos duplicar isso aqui. O que a gente precisa? A gente precisa de algo concreto. A gente precisa de uma meta. E aí, não vamos fazer aquela meta... A única coisa que a gente precisa aqui de meta, porque eu tenho certeza que vocês já escutaram muitas coisas, muitas teorias sobre meta. Meta, para mim, é só uma coisa clara e concreta. Então, não pode ser vender mais. Tem que ser vender, vamos supor, faturar 10 mil mês até... Exemplo, tá, gente? Exemplo. Faturar 10 mil mês até... Tem que botar um prazo que seja plausível, tá? Por exemplo, dezembro... Aí vocês vão ter que ver o que é, tá? Isso aqui é só uma suposição. Dezembro de 2026. Faturar 10 mil mês até dezembro de 2026. Muito bem. Agora, a gente vai pensar que ações eu vou fazer para chegar a atingir essa meta. Então, digamos que eu vou... Exemplos. Calendário de postagem com 3 posts por semana no Insta. Aqui são as ações, tá? Calma que a gente ainda vai organizar tudo isso. Então, aqui a gente vai ter que ter uma lista. Essa lista a gente alinha para cá. E esse tamanho de letra, obviamente, a gente vai ter que diminuir muito. Eu não sei se vocês vão enxergar direitinho aí na tela. Espero que sim. Ok. Próxima ação. Eu vou fazer uma ação com influenciador por mês. Uma campanha, exemplos, tudo exemplo, tudo fictício. Uma campanha promocional por mês. Um tema específico, uma campanha específica, pode ser de data ou não, aí vai ter que planejar, tá? O que mais? Eu vou participar de um evento de networking. Por mês. Me encontrar com pessoas, ver gente, me apresentar, falar do meu negócio, descobrir outros negócios, descobrir parceiros, descobrir fornecedores, estar no radar de outras pessoas, me tornar visto, lembrado, conhecido. Então, eu vou fazer um por mês. Vocês percebem que eu estou colocando aqui o que eu vou fazer, mas também estou colocando entre aspas, quanto eu estou fazendo e quando. Então, se eu estou dizendo que eu vou fazer um por mês, significa que a cada 30 dias tem uma ação, tá? E aí, todas essas ações aqui, eu vou colocar assim, 3 pontinhos, porque aí vocês vão listar e vão pensar as ações de vocês, o que é possível para vocês. Só colocar aqui, vamos colocar mais uns exemplos. Eu vou fazer, eu trabalho com produto, então eu vou fazer 2 vezes no mês, não, Story Shop, acho que é assim, Story Shop, 2 vezes no mês. Eu tenho uma aluna que usa uma estratégia de grupo para venda, então vai lá e vai fazer uma
Bazar Secreto chama a estratégia. Ela aprendeu isso aí na internet e funciona, acho que bem legal. Bazar Secreto. Mas ela trabalha com produto, né? Aí tem que adaptar o que faz sentido para cada um de vocês. Bazar Secreto uma vez no mês. Tá? Então, assim, eu tenho aqui uma lista de ações. O que eu vou fazer? Eu resolvi que eu vou... Ó, vamos lá. Tráfego pago. Bota o valor. R$ 300 mês. Pronto. Não precisa começar com muito, pode começar com pouco. É começar com o que tem, né? Essa sempre foi a lógica. É fazer o melhor que dá com o que tem. Então, bora lá. Fez a lista de ações? Fez a lista de ações. Ok, vamos ver se dá para deixar isso aqui do ladinho. Não vou ter que diminuir. Então tá, então agora eu tenho uma lista de ações. O que eu tenho que fazer agora? Agora eu preciso dividir isso aqui, essas ações, elas precisam virar tarefas. Porque cada ação dessas vai ter tarefas para serem feitas. Se não listar as tarefas, meu Deus, vai ter que ir para uma segunda. Vai ter que vir para cá, paciência. Tarefas, eu posso numerar, né? Vamos numerar para não se perder aqui. 1, 2, 3. Aí a gente consegue aumentar um pouquinho aqui. Pronto. 4. Tarefas. Então, vai criar o quê? Vai criar uma lista de tarefas para cada ação. Exemplo, a gente pegou o calendário, né? O calendário de posts, por exemplo. Então, o calendário... Eram 3 posts por semana, né? Então, o que tem que fazer aqui? Tem que planejar, planejamento do calendário. Depois do planejamento do calendário, deixa eu só alinhar isso aqui para a esquerda. Planejamento do calendário. Depois, vai ter que escrever os posts. E aí, aqui vocês podem usar, né, ter ajuda de ferramentas como inteligência artificial, como alguns frameworks eu tenho dentro do projeto execução, eu tenho, por exemplo, no Notion, um calendário, já é um framework pronto, e aí cada post, ele tem lá os seus campos para serem preenchidos, o texto que vai na mídia, o texto que vai na legenda, os hashtags que vai nesse post, que vão nesse post, vai tráfego pago nesse post ou não? Vou anunciar esse post ou ele vai ser só um post sem anúncio, sem grana, né? Colocado ali grana para que ele apareça para mais gente. E que dia eu vou gravar? Se é um vídeo, que dia eu vou fazer a gravação, entendeu? Tá tudo lá dentro, assim, bem esmiuçadinho para facilitar. Então, aqui, planejamento, escrever, aí tem que fazer, exemplo, design ou gravação. Se for estático, tu vai montar a arte, né? E se não, tu vai gravar um vídeo, gravar uma cena, um produto, por aí vai. Ou seja, aqui a gente ganhou uma lista de tarefas, certo? Próximo passo. Então, agora eu já sei que eu tenho uma lista de ações e uma lista de tarefas para cada ação. Quer ver como é que isso começa a tomar forma? Agora. Agora começa a tomar forma. 5.
E esse aqui é aqui que o jogo muda, é aqui que a vida muda. Aqui a gente tem rotina / agenda. É aqui que o jogo vira, é aqui que tudo muda. Até aqui estava tudo no campo das ideias, da intenção, da vontade, do desejo, da parte criativa. Aqui a gente vem e aterriza para a execução, para a parte da execução. Isso significa que eu preciso pegar minha lista de tarefas e alocar no meu dia a dia. Então, eu preciso ter dias e horários para fazer as coisas. Obviamente, isso tem que estar dentro da minha realidade. Eu tenho que entender como que eu coloco isso na minha realidade, né? Exemplo, hoje, né, 2025, agosto de 2025, a minha rotina, eu desenhei assim, de manhã eu cuido da minha casa, do meu filho, faço tarefa com meu filho, da escola, cuido da minha casa, do meu marido, de mim, preparo o almoço, sirvo o almoço para eles, limpo a cozinha. Esse é meu turno manhã. De tarde meu filho vai para a escola. Eu trabalho a tarde toda. Eu trabalho da hora que ele sai, que é 1 hora praticamente, que é a hora que ele entra na escola. A escola é bem pertinho, então ele vai para a escola e eu começo a trabalhar até a hora que ele chega em casa. E aí eu não fico parando nem me distraindo muito, entende? Se eu precisar, eu posso fazer uma pausa. Né? Se eu achar que eu preciso, que aquilo vai ser importante, produtivo, às vezes a gente está meio bloqueada, tá? Dá uma cansada na cabeça. Se eu preciso, eu faço uma pausa, eu levanto, eu pego um café, né? Eu digo que é um privilégio poder trabalhar em casa, né? Trabalhar em home office. Para mim faz muito bem. Eu gosto. Então eu paro, eu pego um café, eu faço um chá, eu faço um chimarrão, né? Tô aqui hoje com meu chimarrão, tô gravando, tô trabalhando. Se eu preciso, eu faço isso, tá? Se não, se tá rendendo, se eu tô aqui, ó, produzindo, vou lá e sigo direto a tarde toda. E aí, quando o meu filho chega no final do dia, ali pelas 6, 7 horas, aí eu paro e à noite é com o meu marido, com o meu filho, a gente janta, aí eu encaminho lá o banho, a gente bota ele para dormir, às vezes tem uma história, às vezes tem um joguinho, aquela história do papo, né, de noite, da conversa, família. Importante, necessário, inclusive, para que quando eu tiver que estar no meu momento de produção, que eu esteja inteira ali, que eu esteja sem culpa, sem estar com a cabeça em outro lugar, entende? Não, porque eu sei que a casa está encaminhada, ficou organizada, que eu já fiz de manhã, entende? Então não tô me cobrando que eu tinha que estar lá, que tinha roupa lá, que tinha louça lá, que tinha não sei o que lá. Não, então eu dividi as coisas dessa forma. Hoje isso é possível para mim. Hoje esse é o meu possível. E aí eu organizei dentro do jeito que eu gosto, né? Ok. Pensa quais são as tuas possibilidades e desenha uma rotina. Sem rotina, a gente fica igual, barata, tonta. A gente faz um pouco de cada coisa, às vezes a gente deixa de fazer algo que era importante, não estava nos planos, passou, foi passando, a vida foi acontecendo, foi nos engolindo, nos atropelando. Normal, é assim que acontece. Sem rotina, sem plano de ação, é o que acontece. E aí é aí que vem a história do sentir que não sai do lugar. Porque as coisas que tinham que estar acontecendo, que são as tarefas para cada ação, não estão acontecendo. Porque aí a vida acontece e vai atropelando e vai aquelas tarefas lá, aquelas ações vão ficando. E aí tu não sai do lugar mesmo. É óbvio, né? A gente não racionaliza isso, mas é o óbvio. É por isso e é assim que acontece. Então, falamos de rotina, como que a gente divide o nosso tempo, né? Eu vou colocar aqui, ó, rotina. Vamos pensar o seguinte aqui, ó. Tem que puxar esse aqui mais para cá. Aqui, blocos de tempo. Eu vou botar aqui manhã, tarde, noite. Assim eu estruturei a minha. Vocês vão ver o que é possível para vocês. Se der para estruturar assim, eu acho uma boa. Se não, aí tem que ver o que dá para fazer, tá?
Outra coisa, depois dos blocos de tempo, dias da semana. Dias da semana. Eu gosto de ter dias da semana para coisas específicas. Então, por exemplo, na terça-feira à tarde, porque né, hoje eu trabalho só à tarde, na terça-feira é o dia que eu atendo a empresa do meu marido, eu presto serviço para ele, né? Então, ele tem uma agência de marketing, e nas terças-feiras são os dias que eu faço planejamento, que eu alinho coisas com a colaboradora que trabalha com a agência, com a gente. Eu faço alinhamento com o cliente, eu faço reunião com o cliente, né? Eu escrevo alguma coisa que precisa para um cliente específica, né? Então, eu reviso alguma coisa que precisa revisar. Então, terça-feira à tarde é o dia para isso. Eu não faço esse tipo de trabalho, essa demanda eu não atendo em outros dias. Então, é nas terças. Se a gente precisa marcar uma reunião da agência, é na terça. Se a gente precisa receber um cliente, é na terça. Sempre de preferência na terça. Se precisar uma exceção. Tem que ser exceção, não pode ser toda hora. É exceção. Ok, se precisar uma exceção, a gente, obviamente, abre uma exceção. Mas, no geral, é na terça de tarde, que é o tempo e o dia da semana que eu reservei para aquilo. Quarta-feira é o dia que eu atendo online. Eu atendo empreendedoras online. Mentoria, consultoria, aula particular, nas quartas, online. Quinta e sexta, atendo presencial aqui no meu espaço, no meu escritório. Por que quinta e sexta? Simplesmente porque a minha faxineira vem de manhã, na quinta. Entendeu? Então, se eu tiver que atender uma aluna na segunda, provavelmente eu vou ter que, antes de receber ela, dar aquela geral no escritório, organizar tudo e tal. Se eu atender ela na quinta e na sexta, eu não preciso perder esse tempo, porque a Ana maravilhosa, né? Eu sempre digo que eu não sei o que seria de mim sem ela, porque ela me ajuda muito, ela vem na quinta de manhã. Como ela vem na quinta de manhã, eu já sei que eu não preciso perder tempo, que o escritório quinta e sexta vai estar ok, vai estar prontinho, vai estar organizado, eu passo um café, preparo ali um coffeezinho e recebo as alunas aqui, recebo elas nas quintas e nas sextas, tá? Então, atendimento presencial, de tarde, quinta e sexta. Ou seja, eu organizei intencionalmente a minha rotina e o meu dia a dia para me facilitar, para eu ganhar tempo, para que tudo aconteça dentro do tempo que eu tenho, entende? Então, sem desperdício de tempo, sem desperdício de energia, tudo bem encaixadinho, tudo bem otimizado, tá? Então, blocos de tempo, manhã, tarde e noite, dias da semana. E aí, agora a gente vem para mais um item aqui, que é agenda mesmo, agenda ferramenta. A minha sugestão é Google Agenda. Eu gosto, eu uso há muito tempo, me serve, me atende. Para mim, não tem melhor, funciona, é simples, eu consigo colocar recorrência nas coisas, tá? Então, o que eu faço? No Google Agenda, eu pego todas essas tarefas aqui, todas elas, e com base nisso aqui, que eu defini, blocos de tempo e dias da semana, eu vou anotar, registrar visualmente isso. Organizar isso visualmente numa ferramenta, para que aí, então, eu possa enxergar, seguir e, se preciso, fazer algum ajuste. Então, lá dentro da agenda do Google, tu lança uma tarefa e, se tu precisar, tu pode arrastar ela de um dia para o outro, tu pode trocar o horário, né? Tu pode colocar ela, determinar uma recorrência. Então, por exemplo, toda segunda-feira, eu faço a parte de planejamento. Geralmente né? Eu não falei, na verdade, foi a segunda-feira, foi o dia que ficou de fora, que eu não comentei. Mas segunda-feira é o dia que geralmente eu me organizo para a semana. Eu faço os meus conteúdos, eu gravo vídeo, ou eu escrevo alguma coisa. Eu faço tarefas administrativas, né, do meu próprio negócio hoje, meu segundo negócio, né? Eu sou uma empreendedora de segunda jornada, né? Então, hoje eu tenho esse novo negócio, que é um negócio de consultorias e mentorias, e
Então, na segunda-feira é o dia que eu tiro para fazer tarefas mais administrativas, tarefas que são internas, de planejamento, de organização, de escrita, certo? Às vezes eu planejo uma aula. Na segunda-feira, a cada 15 dias, também o projeto tem encontro dos alunos do projeto execução. Então, é um dia mais para dentro, sabe? Mais meu, assim. Eu comigo. E aí, claro, a cada 15 dias a gente tem esse encontro que é online. Então, assim, coloca tudo na agenda, coloca lá, visualmente, até para tu enxergar se tu superestimou ou tu subestimou a distribuição das tarefas. Eu distribuí e aí eu vi que quarta-feira ficou com muita coisa, ficou pesado. Como é que eu consigo, então, reorganizar, redistribuir? Vou ter que redistribuir aqui. Aí vocês vão lá e vão enxergar isso, vai estar visível e vocês vão realocar, tá? Realocar alguma coisa de um dia para o outro. Lembrem que é importante ter um tempo para estudar. Estudar, eu acho que eu nunca parei de estudar. Desde que eu comecei a empreender, claro, eu vim da área da administração, então eu me formei em 2008. Deixa eu silenciar isso aqui que tá chato, né? O meu WhatsApp tá... Deixa eu ver como é que eu tiro aqui. Acho que é aqui. Tá. Então, eu me formei em 2008, né, em administração, daí em 2010 eu comecei a empreender. A graduação não prepara a gente para empreender, mesmo dentro da faculdade de administração. A gente aprende muito a gerenciar negócios, empresas. Não uma empresa pequena, que às vezes começa sem caixa, às vezes começa por necessidade, né? Às vezes começa assim, meio que até sem intenção, né? Vai acontecendo, faz, porque um amigo pediu, daqui a pouco mais outro amigo pediu, daqui a pouco quando tu viu, estava indicando, daqui a pouco quando tu viu, tu estava vendendo e daqui a pouco tu tinha um negócio para montar. Então, a faculdade não prepara necessariamente para começar a empreender. E aí foi na prática que eu aprendi, mas sempre estudando, sempre buscando, Peraí, tem uma coisa aqui. Aqui. Sempre buscando estudar e aprender coisas novas. Provavelmente, e aí aqui entra um erro bem comum que eu vejo, que é o seguinte: muitas vezes as pessoas, os empreendedores, eles têm uma tendência a estudar apenas e só isso, e muito disso, e pouco do resto, que é só a sua atividade central. Então, muitas vezes tu vai lá, tu é nutricionista, exemplo, tu vai estudar nutrição, te atualizar, óbvio que tu vai, é o teu serviço, é a parte central da tua entrega, né? Só que, muitas vezes, a nutricionista está estudando nutrição, aprendendo sempre, se atualizando sempre, e aí o consultório não está cheio, o consultório está vazio, está precisando vender mais, está precisando encher a agenda, entende? Então, também é importante estudar a parte comercial, a parte de divulgação, de comunicação, estratégia, venda, marketing, sabe? Posicionamento, que foi o que a gente falou lá no outro pilar. Então, eu vejo que às vezes existe a gente subestima esse conhecimento. E aí, às vezes, a gente investe muito pouco nisso. Eu posso dizer com toda certeza para vocês que o que me fez ter um negócio por 14 anos foi que eu estudei muito sobre vendas. Eu comecei a estudar em 2015, eu acho. 2014, 15, eu acho. 15. Eu comecei a estudar o mercado de comunicação. Eu comecei a estudar ferramentas, eu estudei escrita, estratégia, que mais? Canais. Eu comecei a fazer networking, eu comecei a investir nessa parte, né, de comunicação, investir nessa parte de estruturar para vender. Porque o que eu vejo muitas vezes é
pouco ou zero investimento nisso. E aí, de novo, vem a história de não sair do lugar. Mas não sai do lugar porque às vezes não está olhando para o que tem que olhar, né? Às vezes está olhando só para o cerne do teu negócio, para o básico, para o que tu entrega, para o core central da tua empresa, mas não está pensando em como tu bota isso para o mundo, como que tu, né? Como que tu comercializa isso, como que tu vende. Então, isso é importante, certo? Foi um parêntese grande, voltando. Então, agora vocês têm a rotina, a agenda desenhada e tudo que vocês precisam entregar durante a semana, durante o mês de vocês, está nessa agenda. Eu, inclusive, eu coloco nesta agenda todas as outras coisas da minha vida. Dia de vencimento de pagamento de conta, compromissos do meu filho, compromissos meus e do meu marido, médico, que mais que vai para a agenda? Coisas recorrentes, como as coisas mais básicas, o dia que eu vou fazer minha unha, tudo vai. O dia que vem a menina que cuida do jardim, o dia que vem a faxineira, tá tudo ali. Por quê? Porque a gente precisa olhar para o dia, olhar para a semana e enxergar a semana. Sabe? Tu precisa enxergar a semana. Tu precisa ter uma visão macro da tua semana. Senão, como é que tu sabe? Fica tudo aqui. Olha o peso que a gente fica. Por isso que a gente fica ansioso também, né? Porque a gente tá com tudo aqui na cabeça. A gente não tem como esvaziar, né? Aliviar o nosso cérebro, saber que tudo está registrado, que é só bater o olho e tu tem as informações, sabe? Então, é importante esse momento de documentar tudo, registrar tudo, todas as tarefas, todos os eventos que vão te demandar alguma coisa ao longo da tua semana, do teu mês. E aí eu já gosto de colocar o que é recorrente, eu já gosto de configurar ali, né, uma recorrência. Então, por exemplo, toda terça e quinta o meu filho tem aula de dança. Toda quarta-feira ele tem natação, sabe? Final do dia, sabe? Então, as alunas fixas que eu atendo, todas elas já estão na minha agenda. Então, se eu preciso encaixar uma cliente nova, uma aluna nova, eu já consigo olhar e dizer, posso te atender tal dia, tal hora. Eu não estou dependendo da minha memória. Até porque é um baita pepino isso, porque depois que eu ganhei o Davi, depois que ele nasceu, a minha memória foi reduzida pela metade, assim. Antes eu até podia confiar no meu cérebro, mas depois que ele nasceu, depois que eu me tornei mãe, não consigo mais confiar no meu cérebro, sabe? Na minha memória. Então eu preciso ter um suporte, né? Eu preciso ter um apoio. E eu gosto muito dessa ferramenta que é o Google. Então, eu coloco absolutamente tudo lá dentro. E isso me dá paz. Isso me dá um alívio imenso. Exemplo, hoje. Hoje é sábado de manhã. O meu filho e o meu marido estão no judô. No sábado de manhã é dia que eu gravo. Eu gravo aula, eu gravo vídeo, eu gravo alguma coisa que eu vou usar na rede social, entende? Eu sei que é um bloco de tempo, são algumas horas que eu estou em casa, sozinha, com calma, com silêncio, e eu consigo ter tranquilidade de gravar. Então, eu aloco essa atividade neste momento. É o mais adequado, entende? E aí, num outro momento, que não tá tão silêncio, que tem outras coisas, outras demandas, eu aloco outras coisas. E assim eu vou organizando, tá? Então, é por isso... Vocês conseguem perceber que é simples, é até óbvio, mas que a gente muitas vezes não faz, que muitas vezes a gente não executa dessa maneira. E muitas vezes é exatamente por isso que a gente não consegue sair do lugar, porque a gente só vai vivendo, a gente só vai fazendo o que vem vindo, o que está na cabeça, o que é urgente. Isso tem que fazer agora. Isso aqui, não sei o quê. Quando vê, virou caos. Quando vê, a vida passou. A vida passou 1 ano, 2 anos, nós estamos indo já para o final de mais 1 ano. Né? Então, ou a gente se organiza, ou a gente se planeja, ou a gente se estrutura, ou, de fato, a gente continua sem sair do lugar, tá? Então, vamos voltar lá e vamos finalizar aqui.
Rotina, agenda, feito. Colocamos? Colocamos. Tarefa, rotina, agenda. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui. Eu acho que é isso. Aí, com base nisso aqui, o que vocês vão fazer? Depois disso aqui, só vem o quinto passo. O quinto e último passo. Que é o quê? Por óbvio. É a execução. Né? Execução. Execução. 6. Passo 6. Acho que pode ser assim, né? Passo, pode dizer que é passo, porque é isso, é uma ordem. São passos. Passo 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Execução. Aqui é ação e análise. Então, o que que tu fez? Tu agiu, tu tinha lá na tua agenda, tu sabia o que tu tinha que fazer e quando tu tinha que fazer, porque tu já tinha atribuído. Tem uma outra coisa aqui que eu acho que é importante, né? Ação, antes da análise, né? Na verdade, antes da ação. É isso. É disciplina, né? Porque se tu já tinha planejado, tu já decidiu o que que tu queria fazer, quando tu iria fazer, é só fazer. Aí é fazer, 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 executar, ação, 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 analisar o que que como é que ficou, o que que foi feito, o que que deu para fazer, coube tudo dentro do tempo planejado, não coube, vou ter que reorganizar alguma coisa, vou ter que pensar como que eu vou reestruturar, se for o caso, o planejamento, a distribuição, né, dos meus blocos de tempo, dos meus dias da semana. Então, aqui, disciplina, ação, análise. Lembra que aqui vai entrar mais uma coisa, que é mais uma que é fundamental, que aqui é o seguinte, eu vou colocar do jeito que eu acho que é mais real, mais próximo do real para entender. Que eu acho que é assim, é sobre suportar o processo. Por quê? Quando a gente faz uma ação que a gente planejou, muito provavelmente, possível e provavelmente, por diversas vezes, o resultado pode não ser o que a gente esperava, pode não ter dado o resultado que a gente esperava. E aí a gente vai ter que mexer, ajustar para a próxima vez, que a gente vai ter que repetir, obviamente, né, as coisas. Como tudo, assim como uma atividade física, que a gente não vai na academia só uma vez para ter resultado, né? A gente vai todos os dias ou X vezes na semana, por longos anos, para ter uma qualidade de vida, para ter uma saúde física e até mental. Ou seja, é um processo, é uma repetição, é ao longo de um período, é uma grande jornada. O empreendedorismo é a mesma coisa. É todo dia um pouco todo dia. Ok, fiz, errei aqui, ou isso aqui podia ser melhor, não gostei disso aqui, mexe, ajusta, repete. E se a gente não suporta esse processo, o que que acontece? A gente para no meio do caminho, a gente desiste, a gente diz que não deu certo, a gente entrega os pontos, né? A gente senta no caminho e lamenta, né? Mas não é sobre suportar o processo, porque se a gente suportar o tempo necessário, o resultado vem, desde que a gente esteja fazendo tudo isso aqui, desde que a gente tenha o plano de ação, desde que a gente execute, né? Desde que a gente planeje, execute, organize as coisas, aí não tem erro. Aí tu tem um processo, tu tem um fluxo, percebe? Que aqui tu organizou um processo e um fluxo, definiu objetivos, definiu metas, desenhou as tarefas, as ações e as tarefas, construiu uma agenda com tudo isso, que tudo isso estivesse compreendido, né, dentro dessa agenda, e executou. Só que isso não é uma vez, isso é todo dia, isso é para sempre enquanto tu quiser ter um negócio, sabe? Então é isso. Aqui a gente tem
um mapa completo, no meu ponto de vista, sobre como construir um negócio forte. Essa, para mim, é a base. A gente poderia se aprofundar aqui em cada um desses tópicos, desses itens, né? A gente poderia descer em muitas camadas de profundidade aqui. Mas eu queria trazer com esse vídeo uma visão geral para que tu possa começar aí um desenho do teu processo, né? E se tu precisar de ajuda, se tu achar que fez sentido isso aqui e tu acha que com o acompanhamento pode ser mais fácil, né? Isso pode talvez deixar a tua jornada um pouco mais fácil. Talvez tu goste de conhecer o projeto Execução, né? Esse grupo que começou mês passado e onde a gente trabalha na construção de execução assertiva, certo? As informações sobre o grupo devem estar na descrição e a gente fica por aqui. Daqui a pouco meu marido e meu filho estão chegando do judô e eu vou encerrar por hoje o meu trabalho e a gente se vê em breve num próximo vídeo.